Agora nós vamos dar continuidade com mais uma palestra. Eu gostaria de convidar para a tela do CONEPEX o Flávio Rovani, que irá ministrar uma palestra intitulada Pesquisa Qualitativa, o que é, os seus instrumentos e também a sua aplicabilidade. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, né, a todo mundo que acompanha o primeiro Conexpa, CONEPEXA, né, é um evento bastante importante, bastante relevante aqui para a nossa região. A Jair já me apresentou, muito obrigado, boa tarde para você também. Gostaria também de agradecer a professora Geisa Moraes e a Larissa Souza, que são as pessoas da comissão organizadora que me convidaram para esta palestra. Antes de começar a mostrar a tela, alguma coisa assim, eu gostaria um pouco de conversar com vocês a respeito de dois causos, digamos assim, né, dois cases de insucesso quando tratamos de pesquisa qualitativa, que é o tema da nossa palestra, por conta de que é muito comum a gente ver pessoas que defendem que a pesquisa qualitativa precisa ter, ou que a pesquisa de forma geral, para que ela seja rigorosa, para que ela tenha resultados, ela precisa ter algum tipo de confirmação estatística, né? E aí acabamos secundarizando a importância da pesquisa que nós chamamos de pesquisa qualitativa. Vou dar dois casos de insucesso, um que eu fui de uma banca e um que é meu mesmo, que foi um insucesso meu para a gente poder começar a nossa conversa. Certa vez eu fazia uma pesquisa em que eu utilizava entrevistas para analisar as falas das pessoas. E eu tinha 4 entrevistados. E quando eu estava fazendo aquela pesquisa, eu pus na minha cabeça que eu precisava fazer um perfil sociodemográfico de 4 pessoas. E que então comecei a fazer aquelas coisas, né? Separar por sexo, idade, não sei o que e tal. Aí me diz uma coisa, quanto que é 1 para 4? É 75%. Então não tem relevância estatística nenhuma eu fazer um cálculo que leve a 75%, 50% e 15% e 25%. Não tem nenhuma lógica isso. E aí eu passei por uma avaliação daquele trabalho que eu estava fazendo antes de publicar, mas a pessoa que fez a avaliação me disse, colocou, né, no parecer que não havia necessidade nenhuma, por conta de que a pesquisa era qualitativa. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Um pouco mais adiante, participei de uma banca em que o pesquisador que estava apresentando o trabalho, ele tinha também 3 pessoas, no seu caso, e ele fazia entrevistas. Vão gravando aí a ideia de entrevista, que isso vai ser bastante importante ao longo da nossa fala. E aí ele fez as entrevistas lá e toda a estatística dele dava infração, 33,33%, 66,66% ou 100%. E aí eu olhei para aquilo, né, lembrei lá de trás de mim e falei assim, poxa, será que tem alguma coisa que acontece conosco, pesquisadores, quando nós estamos em formação, em que a gente acaba descambando para o fato de desvalorizar a pesquisa qualitativa? Então, quando a comissão organizadora, por meio da Larissa, me chamou, eu fiquei bastante feliz de poder tratar dessa questão e trazer vários esclarecimentos a respeito do que é pesquisa qualitativa. Esses 2 casos são 2 casos em que houve um insucesso por conta da compreensão equivocada de que somente com números, somente com gráficos ou com tabelas, com cálculos de variáveis que nós fazemos pesquisa, né, e que nós fazemos pesquisa válida. E na área de saúde, é muito importante a gente saber compreender o significado de muitas coisas que não são possíveis de avaliar por meio de cálculo, né? Então, a saúde é uma área muito de biológicas, mas ela é uma área essencialmente humana. Então, é importante a gente aprender também os instrumentos desse tipo de pesquisa, o que ela é, como que se faz. Bem, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, essa classificação qualitativo, quantitativo, pesquisa quali-quantitativa ou pesquisa de métodos mistos, ela se refere a uma dimensão dos tipos de pesquisa que nós chamamos de abordagem. Então, quando a gente fala que vai fazer uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Quando eu digo que vou fazer uma pesquisa quantitativa, significa que eu vou fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa, ou uma pesquisa de abordagem mista, ou de delineamentos mistos. Então, é muito importante a gente saber disso. Então, quando a gente fala abordagem, o significado de abordagem é o seguinte, eu vou olhar para um objeto e eu vou tratá-lo
por meio de questões que não podem ser quantificadas. Se eu for fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa, eu posso olhar para o mesmo objeto e tratá-lo de forma a fazer tratamento estatístico. Em um momento em que a gente define um projeto de pesquisa, que lá naquelas áreas, né, que a gente coloca materiais e métodos, ou metodologia, ou algo do gênero, a primeira coisa que nós definimos é a abordagem da nossa pesquisa. E a gente vai tratar da abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa tem algumas características que vale a pena a gente definir. Então, aqui, a primeira parte da nossa palestra é o que são e para que serve, né? O que é, então, a pesquisa qualitativa? Ela lida com dados que não podem ser quantificados. Que dados são esses? Que universo de dados são esses que não podem ser quantificados? Significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que não podem ser tratados por meio do cálculo de variáveis. Para a gente poder compreender um pouco o que significa esse universo de significados, motivos, aspirações, crenças e tudo mais, vale a pena a gente fazer um exercício de desconstrução de muita coisa que está na nossa cabeça sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. Porque quando se fala em pesquisa qualitativa e quantitativa, automaticamente vem na nossa cabeça assim: pesquisa qualitativa lida com palavras, pesquisa quantitativa lida com números. E isso está equivocado. Lembra que a gente falou que é uma abordagem qualitativa ou uma abordagem quantitativa? Só mostrar para vocês. Se alguém fizer um questionário, e nesse questionário ele perguntar, por exemplo, sexo ou identidade de gênero, você vai responder homem cis, homem trans, mulher trans, homossexual, bissexual, e vai ter lá uma série de possibilidades. Todas essas possibilidades são palavras, não são? São. Mas se a abordagem é quantitativa, significa não que ela vai trabalhar com números, mas significa que ela vai pegar esse tipo de dado, que em pesquisa quantitativa nós chamamos de variável, vai pegar essa variável, que é uma variável qualitativa, e vai abordá-la estatisticamente, vai convertê-la em estatística. Da mesma forma, você pode pegar frases de perguntas abertas, por exemplo, tá, de questionários, que não seria questionário, seriam formulários, né, abertos, pegar essas frases e colocar num software que faz uma aproximação lexical, como Iramutec, por exemplo, e aí, quando ele faz essa aproximação, ele gera por percentuais, ele gera dados estatísticos. Então, a matéria é a palavra, não é número, mas a abordagem é quantitativa, porque vai tratar estatisticamente. Da mesma forma, a abordagem qualitativa pode lidar com dados que são de natureza matemática? Sim. Por exemplo, o IBGE faz a PNAD e lá ele elabora um monte de dados, dados de desemprego, dados de renda das famílias, poder de compra, um monte de coisa. E aí ele gera gráficos, né, uma série de gráficos, uma série de tabelas, em que se tabula esses dados. Olha que interessante. O IBGE fez uma pesquisa quantitativa, porque ele tratou aqueles dados brutos de forma quantitativa e apresentou esses resultados de forma quantitativa. Agora, se eu, como pesquisador, vou pegar aqueles números e tentar estabelecer relações entre eles, por exemplo, olha, tem uma questão aqui de inflação, a questão do desemprego, a questão do preço do gás, a questão e começar a fazer uma série de relações para tentar explicar as tendências eleitorais para o ano que vem, as tendências políticas do presente, enfim, tentar fazer uma interpretação dali, essas interpretações sobre essas tendências já não são quantitativas. Elas são uma abordagem qualitativa. Por isso que é significados, motivos, tá? Então, sempre que a gente for olhar para a pesquisa quantitativa e qualitativa, a gente tem que tirar da nossa cabeça, desligar a chave, que diz quant é número, qual é palavra, e lembrar do que tecnicamente essa pesquisa faz. Se ela lida com uma abordagem qualitativa dos dados, ou se ela vai fazer um tratamento estatístico dos dados. Tratamento estatístico igual a pesquisa quantitativa. Então, o primeiro ponto importante a gente entendeu. O que é uma pesquisa qualitativa? Ela lida com dados que não podem ser, que não são métricos, né? A sua abordagem é não métrica, e um universo bem característico da análise qualitativa. Outra coisa importante é entender que, ao contrário da pesquisa quantitativa, que geralmente ela
estabelece uma distância entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, a pesquisa qualitativa, ela reconhece que o pesquisador é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Então, na área de saúde, por exemplo, uma pesquisa quantitativa que vai fazer estabelecer um índice de cura de um determinado medicamento, o pesquisador não tem nada a ver com o objeto. Agora, numa pesquisa qualitativa, por exemplo, em saúde mental, em que o pesquisador é um psicólogo, um psiquiatra, e ele vai fazer uma análise do que acontece no dia a dia daquele CAPS em que ele trabalha, ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Tá? Então, não há problema para a pesquisa qualitativa que haja. O problema é o sujeito não dizer que ele também é objeto, né? Ele querer dizer que ele está fora, quando, na verdade, ele está dentro. Existe uma flexibilidade maior da pesquisa qualitativa. Dito isso, a gente pode pensar, então, quais as aplicações possíveis da pesquisa qualitativa. Eu estou utilizando aqui, lá nas referências, eu trago o Antônio Carlos Gil para a nossa conversa, e aí eu estou utilizando alguns dos tipos de pesquisa em que nós fazemos pesquisa qualitativa, tá? Que são de abordagem qualitativa. E aí, lembra que nós falamos que a pesquisa qualitativa, quantitativa de métodos mistos, ou seja, a abordagem é a primeira dimensão que a gente escolhe? Pois bem, quando nós definimos os nossos procedimentos metodológicos, nós temos que avançar em outros tipos de dimensões da pesquisa. E aí, seguindo Antônio Carlos Gil nesse sentido, ele coloca mais duas dimensões, não apenas a abordagem, mas também os objetivos da pesquisa, que é o que ela quer, e os procedimentos técnicos. Nós não vamos ter tempo de abordar um a um, mas o importante é a gente entender que, se eu escolho uma pesquisa, se eu fazer uma pesquisa qualitativa, a minha pesquisa ela não vai ter cálculo, né? Então eu tenho que ter instrumentos técnicos, procedimentos técnicos, que não prevejam cálculo. E também ela tem que ter objetivos que não prevejam cálculo. Você já vai saber que nos objetivos da sua pesquisa qualitativa nunca haverá o objetivo de estabelecer um índice, de estabelecer fatores, clusters, porque esses são estratégias de natureza quantitativa. Você não vai, por exemplo, fazer uma survey, fazer um levantamento, porque esses são tipos de pesquisa quantitativa. Então, quais são os tipos de pesquisa qualitativa? Primeiro, pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela é um tipo de pesquisa que se volta para uma primeira abordagem dos fenômenos. Então, o pesquisador ele vai entrar naquele universo pela primeira vez e vai explorar aquele universo. Por isso, pesquisa exploratória. Ou pesquisas explicativas, que procuram explicar um fenômeno de forma mais profunda. E aí, dos procedimentos técnicos possíveis, uma pesquisa qualitativa ela pode ser bibliográfica, quando lida com artigos, livros, materiais de natureza bibliográfica. Documental, quando você analisa, por exemplo, jornais, arquivos, prontuários, tá? Coisas que são documentos que estão estabelecidos, análises de bula, por exemplo, tá? Isso é pesquisa documental. Além disso, nós temos pesquisas de campo, quando você faz a pesquisa no próprio hospital, na clínica, no ambiente onde as coisas acontecem. Estudo de caso, que é quando você pega um case de sucesso e vai analisar o que aquele case tem de exemplar para outros casos. Observação participante, que é quando você faz parte da equipe. Por exemplo, você é um profissional que está fazendo uma pesquisa sobre a sua equipe, e você participa. Então, você faz uma observação participante. Temos a pesquisação, que é um tipo de pesquisa em que você não faz apenas a observação e participa, mas você age ativamente na solução do problema encontrado. A observação participante você participa, porém você não interfere tanto no processo. A pesquisação você já quer intervir mais no processo. A pesquisa etnográfica, que são pesquisas de uma imersão profunda no ambiente, e a ground theory, teoria fundamentada em dados, que é um tipo de pesquisa que você não possui uma teoria prévia e você vai construir uma teoria em cima dos dados. Então, todos esses tipos de pesquisa aqui são aplicações possíveis para a pesquisa qualitativa, tá? Ou seja, todas são tipos de pesquisa que não exigem necessariamente
que haja tratamento estatístico. Pois bem, já que nós entendemos o que é a pesquisa qualitativa e quais as suas aplicações em termos de procedimentos técnicos de coleta e tratamento de dados, enfim, a gente vai um pouco mais. Quais as técnicas que eu posso utilizar para pesquisa qualitativa? Por exemplo, será que eu posso utilizar um questionário com perguntas fechadas para fazer uma pesquisa qualitativa? Não. Um questionário extremamente estruturado, ele é para pesquisa quantitativa. Então, quais as técnicas válidas para pesquisa qualitativa? E aí eu vou utilizar, fazer recurso ao Creswell. John Creswell também está nas referências desta apresentação. E ele vai dizer o seguinte, que as técnicas de pesquisa para pesquisa qualitativa, ou seja, os instrumentos de coleta de dados de pesquisa qualitativa, são técnicas muito diversas. Essa diversidade, essa multiplicidade, a gente pode dividir em 4 categorias mãe, vamos dizer assim, categorias guarda-chuva. Essas categorias são o que ele chama de observações, observação participante, observação não participante, tá? Entrevistas, e aí ele caracteriza as entrevistas como entrevistas individuais ou entrevistas em grupos focais. Já vou fazer um esclarecimento que vai ficar mais claro ali na frente. É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, eu vou fazer uma entrevista de tantas pessoas. E quando vai ver essa entrevista, não é entrevista, é a aplicação de um questionário. Tá? Entrevista é um tipo de pesquisa qualitativa em que a gente ouve o que a pessoa está falando e é a fala dela que nos interessa, no sentido de que eu vou gravar e vou transcrever o que ela está falando para analisar depois. Se eu estou indo até a pessoa e estou coletando dados em que ela vai me dar uma resposta A, B, C, D, lá e é a C, tá? Isso não é entrevista. Isso é a aplicação de questionário. O questionário se aplica, tá bem? Então, a entrevista, ela é interessada pela fala das pessoas. E aí, ele caracteriza as entrevistas como podendo ser entrevistas individuais, em que você entrevista uma pessoa, ou entrevistas em grupos focais, que é quando você tem um número determinado de pessoas, normalmente de 6 a 8 pessoas que você entrevista simultaneamente. Além dessas técnicas, nós temos os levantamentos de documentos, falamos da pesquisa documental, que é um tipo de procedimento técnico adequado à pesquisa qualitativa, e também aquela pesquisa que se faz sobre material audiovisual, vídeos, músicas, podcasts, enfim, materiais que são de caráter audiovisual e que nós podemos analisá-los também de forma qualitativa. A gente já falou que a pesquisa qualitativa está bem definido para a gente. A gente já viu que ela é a primeira a dimensão da abordagem. Então, eu escolho uma pesquisa de abordagem qualitativa, depois eu vou trabalhando isso de forma a entender os procedimentos técnicos e cheguei lá quais são as múltiplas técnicas de coleta de dados. E aí eu cheguei, então, a observações, entrevistas, audiovisual, né, e tal. Então, agora a gente vai entrar em cada uma delas, rapidamente, para a gente ver como que ele explica o que são observações. As observações, quando você está num campo como observador, nós tomamos notas de campo sobre o comportamento e atividades das pessoas no local da pesquisa. Esses registros, eles são não estruturados ou semi-estruturados, geralmente na forma de um diário de campo. O pesquisador, ele sempre já tem um roteiro prévio do que ele quer entender lá da sua observação, e aí, a partir desse roteiro, ele vai escrevendo, mas não é uma coisa assim, um questionário fechado que ele tem que dar conta. Não, é um roteiro, por isso que a gente chama de roteiro, e não de um questionário, tá bem? E o observador qualitativo também pode se envolver em papéis que variam de não participante, né, observa de fora, até integralmente participante, como no caso da pesquisação. Então, você tem níveis de participação que o observador pode ter. Além disso, o Creswell diz que nas entrevistas, que é o outro tipo de técnica, o pesquisador conduz entrevistas face a face com os participantes, ou por telefone, por videochamada, tá? Ou faz entrevistas grupais, que podem ser de 6 a 8 indivíduos, que são chamados grupos focais. E nessas entrevistas, existe um roteiro, que é um roteiro também semi-estruturado, ou não estruturado, até pode ser estruturado, mas não tem uma estrutura de questionário, tá? A estrutura, ela é mais... você pode mexer na estrutura do roteiro,
durante a entrevista, inclusive, com o andar da entrevista. A pessoa fez uma pergunta, você fez lá um roteiro de 5 tópicos, e aí a pessoa, quando você perguntou o segundo tópico, já respondeu o quinto. Você já pode aproveitar o ensejo, né, e ir lá para o quinto. Você não é obrigado ou obrigada a ficar preso naquele roteiro. Por isso que ele é semi-estruturado, tá? Então, essas entrevistas envolvem poucas perguntas, não estruturadas e geralmente abertas, que pretendem extrair visões e opiniões dos participantes. Tá? Então, essa é a técnica de coleta de dados que nós chamamos de entrevistas. E aí a gente pode definir os tipos de entrevistas que eu estou utilizando, fazendo um balanço dos livros de metodologia, mas também fazendo memória à obra de Ecléa Bose, numa obra que ela chama História de Velhos, em que ela também trata da questão da entrevista, da história oral, dos estudos de memória. E aí a gente pode definir vários tipos aqui de entrevistas, tá? A gente tem a entrevista estruturada, lembrando que as perguntas são abertas, mas que é uma entrevista em que você já sabe que você vai tentar não deixar o seu respondente fugir muito do assunto. Você quer que seja mais ordenado mesmo. Então, você pode se preparar para isso. Mas, fora essa, nós temos a entrevista semi-estruturada, que se baseia em um roteiro, que pode ser relativizado ao longo do fluir da entrevista. Nós temos a entrevista não diretiva, que é um diálogo sem roteiro, né? Utilizado, por exemplo, em situações em que você quer entender o contexto da pessoa, coisas que ela viu, enfim, aí você faz uma pergunta geradora ali e dali começa um diálogo aberto, né, tirando um pouco aquela história de que é uma entrevista, né, é mais um diálogo mesmo, e aí a gente tem a história de vida, que aí normalmente é quando você está interessado na memória da pessoa, na história de vida daquela pessoa. Então, esses são os tipos de entrevista que nós utilizamos em pesquisa qualitativa, como técnica de coleta de dados. E aí nós temos também o levantamento de documentos, que é quando a gente utiliza documentos públicos, né, aqueles que estão em acervos, por exemplo, de bibliotecas, acervos públicos, documentos que estão em prefeituras. Além disso, a gente tem os jornais, as revistas, os relatórios oficiais, tá? São documentos públicos, e documentos privados. Os documentos privados são aqueles produzidos pelas pessoas de forma privada, ou mesmo alguns documentos que você mesmo produziu ao longo da pesquisa. Então, por exemplo, registros pessoais, diários, cartas, e-mails, esses são documentos privados, tá? Então, na pesquisa documental, por exemplo, que é um tipo de pesquisa qualitativa, a gente pode utilizar este levantamento aqui de documentos, entendendo a diferenciação de documentos públicos e privados. Quem nos propõe essa categorização é o Creswell, John Creswell, que está nas referências da nossa palestra, e também nós temos os documentos de áudio e vídeo, né? Esses dados podem ser na forma de fotografias, objetos de arte, fitas de vídeo, ou qualquer forma de som, né? Podcast, músicas, enfim, tudo que a gente pode classificar como documentos de áudio e vídeo. Pois bem, o que a gente pode, então, sintetizar dessa minha fala? Pesquisa qualitativa, ela gera um tipo de dado que é um tipo de dado importantíssimo, e que não é quantificado, e que deve ser levado em consideração também. Então, o primeiro passo, se eu quero fazer uma pesquisa de abordagem qualitativa, é eu me afasto da ideia de que eu sou obrigado a ter contas e tabelas e coisas do gênero na minha pesquisa. Primeiro. Segundo, é não confundir abordagem com a natureza do objeto. Então, eu posso ter dados quantitativos, de caráter numérico, mas que eu abordo de forma qualitativa, e eu posso ter dados que são palavras que eu abordo de formas quantitativas. Então, isso já me faz entender que quando eu vou procurar fazer uma pesquisa qualitativa, eu quero fazer uma pesquisa em que eu vou aos sentimentos, às crenças. Muitas vezes, como a gente viu aqui, o que nos interessa é a história da vida de uma pessoa. Todo esse cuidado em se afastar da lógica quantitativa é importante, né? Porque não existe pesquisa neutra. Em se tratando de pesquisa qualitativa, a gente ainda se coloca como menos neutros ainda, tá bem? Geralmente, o pesquisador qualitativo, ele explicita o lado que ele tem, o que ele defende, tá bem?
É isso, essas são as referências, tá? Que eu deixo de indicação de leitura para saber mais sobre pesquisa qualitativa. O John Creswell, numa obra chamada Projeto de Pesquisa, Tatiane Gerhard e a Denise Silveira organizaram um trabalho chamado Métodos de Pesquisa, pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Antônio Carlos Gil, que é quem eu utilizei como texto central para essa fala, como elaborar projetos de pesquisa, e Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico. Essas obras, para quem quiser se aprofundar em pesquisa qualitativa, tem capítulos específicos que são muitíssimo interessantes e bastante importantes de se ler, tá bem? E aí eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nessa tarde falando com vocês e me coloco à disposição para dúvidas e comentários que vocês tiverem. Muito obrigado.